Girassol Jornal, vamos informar. Boa noite. Acidente de viação em Benguela resulta em pelo menos 4 mortos. Há vários feridos em estado grave. Desvio de mais de 100 mil milhões de kwanzas. Perigo numa altura em que a prática continua em alta no meio social. Mediateca de Benguela com dívida acumulada de mais de 45 milhões de kwanzas. Instituição passa a partir de hoje a ser gerida pelo governo provincial. Aprovado em Conselho de Ministros o decreto que cria a Sociedade de Desenvolvimento do Corredor do Lobito. Situação humanitária na Somália exige ajuda num valor superior a 850 milhões de dólares. Destaques para ver na edição de quarta-feira, 28 de janeiro. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Notícia triste na abertura do Girassol Jornal hoje. Um grave acidente de aviação foi registado na tarde desta quarta-feira, por volta das 16 horas e 45 minutos, na Estrada Nacional 250, nas imediações do Alto Pundo. Envolve um autocarro de passageiros. Até o momento fala-se em pelo menos 4 mortos. Há vários feridos e alguns em estado grave. O acidente de viação foi registrado na tarde desta quarta-feira, por volta das 16 horas e 45 minutos, na Estrada Nacional 250, nas imediações do Alto Pundo. O sinistro envolveu um veículo pesado de transporte de passageiros pertencente à transportadora Wambo Express, que se despistou e capotou. As razões do despiste ainda estão por apurar. De acordo com informações preliminares divulgadas pelas autoridades locais, o acidente resultou em 3 mortos e vários feridos. As vítimas feridas receberam assistência no local e foram seguidamente encaminhadas para as unidades sanitárias mais próximas. As forças da Polícia Nacional, o Corpo de Bombeiros e o INEMA acorreram a prestar socorro às vítimas, bem como a realizar os trabalhos de resgate e de reposição da normalidade. Em consequência do acidente, o troço rodoviário Bocoio-Lubito foi temporariamente interditado à circulação. Que é uma notícia em permanente atualização. Ao longo desta edição do Girassol Jornal ainda voltamos a Benguela. Seguimos com outras. Um cidadão foi morto na sua própria residência durante um assalto que aconteceu na madrugada desta quarta-feira no bairro Nova Urbanização, município de Cacoaco. Ai, eu amo trabalhador. Meu marido não gosta de ficar de férias. Meu marido vem de férias. Este é o choro de uma mulher que perdeu seu porto seguro. Escutei um bum. Eu falei, Diambo, estou escutando um movimento estranho. Acorda. Ele levantou. Eu disse, Diambo, agora é nossa vez. É nossa vez. Entraram. Assim que eles entraram, dá o dinheiro. Ele gritou, socorro! Da janela, socorro! Quando eu a vi já, encontrei meu marido, saiu daqui a correr até aqui, mas... Eu falei, pensei, ou caiu, ou que eu está se esconder, ou que... Mas ele empurrou a nossa filha. Quando ele empurrou a nossa filha, eu pensei que deram na menina, gritar, ai minha filha, mas não vou gritar. Deixei ele, já estavam mesmo aqui, me agarraram, colabora. O dinheiro, as alianças, eu disse, mamãe, pai, meu filho, eu não tenho aliança, não casei. Então dinheiro, papai não vendo, colabora, dá as pressas. Ele com as pistolas falou, vamos te matar. Eu disse, papai, não me mata, não fazem isso. Me mata. Vamos só acordar meu marido, ele vai dar o dinheiro. Ele não tem muito dinheiro, ele não trabalha aqui. Trabalha onde? Eu disse, trabalha no sonho. Faz o quê? Eu disse, é eletricista. Só estavam a girar. Eu até pensei, quando eles vão fazer, sai. Então pensando a desmontar as coisas. Afinal, não levaram nada, nem botija que estava na porta, não levaram. Só levaram mesmo o telefone, a pasta, onde tinha dinheiro que eu estava para levar na igreja, da minha da igreja. E mais outra pasta que estava atrás da porta. A pasta que estava atrás da porta não tinha nada. Eram 8. O município de Cacoaco acordou em luta. Mais uma vez, a criminalidade fez outra vítima. Minha filha queria seguir de novo. Eu lhe gritei, não segue. Vamos pegar o Diambo para lhe levar no hospital. Eu só vi sangue. Eu pensei, eu liderando a perna. Eu liderando aonde? Porque a perna logo ficou embranquiçado. Ai, meu marido é que é pai. Meu marido é mãe.
Meu marido é que trabalha. Eu nunca trabalhei. Meu marido é que traz tudo. O grito de socorro é ouvido por toda Luanda. São lágrimas de uma mãe, esposa, filhas e vizinhos que clamam por justiça pela vida de um ente querido que, de forma trágica, lhes foi tirada. A madrugada de hoje, quando foi 2h40 e 50, a subia me liga que os bandidos entraram e foi morto. Cheguei aqui em madrugada, era 13h40. Eles entraram no agrediamento. Do agrediamento, fizeram o primeiro disparo. O homem saiu, estavam a pedir o telefone com o Expresso. O homem disse que não tem um Expresso. Então, quando ele voltou atrás, o humilhante disparou contra ele. Hoje acordamos assalto por vizinho, amanhã acordamos assalto, hoje acordamos pela morte. Queremos justiça, porque esse papai é boa pessoa no bairro. Ele é pai, ele é mãe, ele é tudo na família dele. Momento, vamos ficar como? Vamos abandonar esse bairro. Tem muitas casas que abandonaram. Queremos meter base da polícia aqui. Este não é o primeiro caso de assalto na zona. Desde outubro que os munícipes contam que não conseguem dormir por medo dos amigos do alheio. Nesses últimos tempos é uma onda de assalto. Isso é recorrente todos os dias. Podem assaltar 3, 4 casas. E estamos mesmo cansados. O patrulhamento é pouco. O bairro está totalmente escuro. A iluminação pública não funciona. As casas abandonadas, terrenos baldios, capins altos. Então tem sido muito complicado. Nesse momento, o bairro mesmo aqui não está bom. Não está bom mesmo. Nesse momento eu estou aqui de pé, mas estou a arrumar as coisas porque vou-se embora. Porque o bairro está mesmo muito mal. Eu estou desde o mês de outubro até hoje, eu não sei o que dizer, um sono. É minha própria casa, mas não dormo. Triste. Julgamento do caso AGT. A sessão segue no dia 30 deste mês no Tribunal Supremo, com o interrogatório dos arguidos, numa altura em que os 5 defensores oficiosos nomeados pelo Tribunal para assistência ao devido protesto que culminou nesta terça-feira no abandono da sala pelo Coletivo da Defesa, negaram dar assistência. Silêncio na sala, Ministério Público de um lado, juízes do outro, arguidos sentados nas primeiras cadeiras e o Coletivo da Defesa ao lado direito. Até aqui estava tudo bem. O relógio marcava 10 horas quando começou a sessão de julgamento com consultas à lei e à doutrina ligada ao estudo de direito. A sessão anterior foi adiada por conta da falta de regulação em termos de representatividade das pessoas coletivas que são arguidas nos autos. O tribunal vir despachar no sentido de que aqueles que não podiam estar presentes na condição de arguidos em separados, nós temos dificuldade de compreender. Todos os arguidos estão a ser representados por advogados. Ainda assim, requereram o tribunal nomeando pessoas que não exercem cargo de chefia nas respectivas empresas. Uma demonstração clara de uma manobra dilatória. O caminho pelo Código de Processo Civil não é o melhor. Aliás, o Ministério Público, na sua promoção, quando diz que podemos continuar, diz que não haja conflito de interesses, depois cria mais uma confusão saber como é que não haverá conflito de interesses. As tensões levaram o tribunal a interromper a sessão de julgamento com mais de 3 intervalos. A defesa, em protesto e por unanimidade, abandonaram a sessão de julgamento, alegando que os direitos dos arguidos estavam a ser violados, uma vez que não tiveram acesso ao processo, e comunicaram à Ordem dos Advogados de Angola uma posição tomada igualmente pelo tribunal. A lei é clara, qualquer cidadão na condição de arguido tem direito à defesa. E ninguém pode se defender sem conhecer o que está no processo contra ele. A verdade, porém, é que até hoje quase nenhum advogado teve acesso ou confiança ao processo. De imediato vamos dar nota à Ordem dos Advogados para que, pelos canais institucionais, a questão seja clarificada
e, se possível, retomarmos o julgamento depois de observar as nossas reclamações. Na sessão que prosseguiu até às 22 horas, o Tribunal nomeou 5 defensores oficiosos para assistência aos arguidos. Os defensores negaram, alegando que não se encontravam preparados, já que também não haviam tido contacto com o processo. O Tribunal, nos termos do que dispõe o Código de Processo Penal, assim como a Constituição, tem essa prerrogativa de nomear defensor oficioso. Penso que a continuidade desta audiência, em nome da celeridade processual ou de qualquer outro argumento que o Tribunal possa levantar, levaria à violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Os defensores oficiosos não sabem nada do processo, nem conhecem quem são as pessoas que eles defendem, então não faz sentido o Ministério Público estar a ler uma acusação que possa ser lida a qualquer altura. Os arguidos foram acusados de forma oficial pelo Ministério Público pelos crimes de associação criminosa, falsidade informática, peculato, recebimento indevido de valores, branqueamento de capitais e corrupção ativa, entre outros. Enquanto que os arguidos, pessoas coletivas, Arondes Comércio Geral, SA, Greenwich Management, Prestação de Serviços Limitada, Dinaco Transporte e Comércio Limitada, Cines Sinalizações de Estrada, SA, Colégio Santana e Luís Fernandes Limitada, cometerem concurso real de infrações na forma continuada e consumada os seguintes crimes: associação criminosa, previsto e punido pelo artigo 296 do Código Penal angolano, fraude fiscal qualificada, previsto e punido pelas disposições concatenadas dos artigos 172, alíneas A, D e G do número 1 do artigo 173, todas da lei número 2114 de 22 de outubro que aprova o Código Geral Tributário. Em nota, a Ordem dos Advogados de Angola reafirma o seu total apoio institucional e profissional para com os mandatários do processo em causa, reconhecendo que a sua conduta constituiu um ato legítimo de resistência jurídica perante a violação continuada dos direitos fundamentais dos arguidos e das prerrogativas da advocacia. A Ordem dos Advogados de Angola insta o Conselho Superior da Magistratura Judicial a intervir, repondo a legalidade e a normalidade processual e a dignidade do julgamento, garantindo que a defesa tenha acesso pleno aos autos. Estamos a informar, é o Girassol Jornal edição de quarta-feira. O Executivo aprovou hoje em Conselho de Ministros o projeto de decreto presidencial que autoriza a criação da Sociedade de Desenvolvimento do Corredor do Lobito. O documento visa monitorar todas as ações alinhadas para impulsionar e transformar o corredor numa verdadeira plataforma económica e de desenvolvimento. Na sessão orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, foi igualmente apreciada e aprovada a programação financeira do Tesouro Nacional para o ano 2026. O projeto de decreto presidencial que autoriza a criação da Sociedade de Desenvolvimento do Corredor do Lobito, com sede na província de Benguela, é fundamentado na necessidade de serem criadas condições para a transformação do Corredor do Lobito no efetivo corredor de desenvolvimento econômico, atuando como catalisador para a captação e implementação de um conjunto de iniciativas de investimento estratégico em setores como a agricultura, indústria, turismo e serviços diversos, essenciais para o desenvolvimento do comércio interno e regional, o que poderá aumentar a competitividade de Angola com os países limítrofes, proporcionando a criação de empregos, a promoção da transferência de conhecimento e de tecnologia e a melhoria da competitividade do país no mercado global. No domínio da gestão das finanças públicas, o Executivo aprovou em Conselho de Ministros, orientado pelo Presidente da República, João Lourenço, nesta quarta-feira, a programação financeira do Tesouro Nacional para o ano de 2026, o documento que contém a projeção das entradas e saídas de recursos financeiros no período em referência. O plano considera o preço de $61 norte-americanos e uma produção de 1,5 milhões de barris de petróleo por dia. Ainda no domínio das finanças, foi apreciada a programação financeira do Tesouro Nacional para o primeiro trimestre deste ano, a qual apresenta
as despesas totais programadas para o período no montante que ultrapassa os 6,9 bilhões de kwanzas. O documento refere que o serviço da dívida é a categoria que mais recursos vai absorver no referido período, no montante de 2,5 bilhões de kwanzas, o que representa um peso de 54% do total, seguido da despesa com pessoal, no montante de mais de 1 bilhão de kwanzas, o equivalente a 24%. No capítulo das pescas, o Conselho de Ministros apreciou o projeto de decreto presidencial que estabelece as medidas de gestão das pescarias marinhas, da pesca continental, da aquicultura e do sal para o ano de 2026, com vista a assegurar o equilíbrio entre a exploração e a conservação dos recursos biológicos aquáticos, promover a aquicultura saudável e promover o aumento da produção do sal, garantir a qualidade e fomentar a exportação. No quadro da cooperação internacional, o Conselho de Ministros apreciou diversos documentos onde se destacam o projeto de decreto presidencial que aprova o acordo entre a República de Angola e a República Federativa do Brasil sobre o exercício de atividades profissionais remuneradas pelos dependentes do pessoal diplomático, consular, administrativo e técnico das missões diplomáticas e postos consulares. Ainda o projeto de decreto presidencial que aprova o acordo entre o Governo da República Presidencial que aprova o Estatuto Orgânico do Instituto Nacional de Estatística, diploma que procede a alterações no seu modo de funcionamento, adequando-o ao atual contexto. O Presidente da República, João Lourenço, manteve na tarde de hoje uma conversa telefónica com o Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez. O reforço das relações entre Angola e o Reino de Espanha dominou a conversa entre os dois estadistas. E voltamos à notícia de destaque nesta edição do Girassol Jornal, o acidente de viação em Benguela, que envolve um autocarro de passageiros. Temos dados atualizados a seguir com o António Mateus, que está em Benguela. António, muito boa noite. Vamos atualizar a informação. Fala-se de pelo menos 4 mortos, há várias pessoas feridas e em estado grave. Quais são os dados oficiais e atualizados nessa altura? Boa noite. É verdade, boa noite para si e para os telespectadores da TV Girassol. Respondemos a partir de Benguela para a reação que se impõe em torno do acidente que aconteceu nesta tarde de quarta-feira nas mediações do Alto Pundo, na Estrada Nacional 250. Fala-se em 3 mortes, pelo menos os dados que temos até então, mas para confirmar a respeito das vítimas, vou à conversa com o Superintendente-Chefe Ernesto Chouale, porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional. Quais são os dados atualizados deste triste infortúnio que aconteceu há pouco tempo no Alto Pundo? Bem, infelizmente nós avançamos aqui 3 vítimas mortais e 15 feridos graves, portanto são alguns dados preliminares que nós temos, poderá ser atualizado em função do que se vir a verificar a posterior, mas são dados muito tristes que nós avançamos. Este acidente foi registrado por volta das 15h50 no Morro do Pundo, portanto a viatura seguia a viagem, ou seja, vinha da vizinha província do Ambo para Benguela, aliás já estava no território benguelense, o destino era para o município capital, mas a dado momento, por presumível excesso de velocidade e também alguma falha técnica, despistou e capotou. Portanto, nós gostávamos aqui de apelar a todos os utentes do ambiente rodoviário que a melhor condução é a prudente, é a defensiva, porque nós somos os primeiros protetores das nossas próprias vidas. Portanto, esse local do Morro do Pundo, de acordo com nossos estudos, é um local propenso à sinistralidade rodoviária, por isso o Comando Provincial de Benguela tem estado a trabalhar com o governo local no sentido de se instalar como uma medida de prevenção estratégica, portanto, um destacamento de prevenção rodoviária para melhor aferir o estado dos veículos antes de fazer aquela acentuada descida. Portanto, há 3 anos nós registramos um acidente bastante aparatoso que infelizmente vitimou
vitimou 22 pessoas e de lá para cá temos estado a trabalhar com o governo local no sentido de se aplicar esta medida estratégica que é da instalação desse destacamento de controlo à sinistralidade rodoviária. A informação que temos até então é que a via está intransitável. Há alguma novidade a respeito? Bem, os agentes reguladores de trânsito fazem isso no local para poder auxiliar a transitabilidade. Tudo se está a fazer para que a via seja liberada e o trânsito reposto com normalidade. Muito obrigado. Foram então as palavras do porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, Superintendente-Chefe Ernesto Chiwale, neste apontamento possível a respeito deste acidente que vitimou 3 pessoas e um número de feridos ainda por ser averiguado. Esta de resto é a informação que temos a levar para o vasto auditório da Rede Girassol, com promessa de trazermos outros dados nos próximos serviços de informação de Benguela. Os abraços de Alfredo Mário a António Mateus. Boa noite. Boa noite, António Mateus. Dados atualizados do acidente de viação em Benguela, 3 mortos. A polícia aponta numa primeira fase em 15 feridos, mas são dados em permanente atualização. Voltamos a olhar para outras que dominam o nosso caderno informativo. Consumo da mandioca e ginguba cruas. Novo alerta. Em destaque. A expectativa dos munícipes em relação à realização de concursos públicos é cada vez maior neste início de ano. Face à escassez da oferta de trabalho remunerado no mercado, a Girassol ouviu pessoas que estão na luta para conseguir o primeiro emprego. Confira a reportagem a seguir com Edna Firmino. Nos últimos anos, Angola tem desenvolvido vários concursos públicos e programas de admissão de funcionários na função pública, incluindo vagas abertas em diversas áreas do Estado para reforçar serviços públicos e ampliar oportunidades profissionais. Para estes jovens, a expectativa é grande. Eles falaram das suas motivações e esperam transparência no processo. Eu acho uma iniciativa interessante do Estado, porque estamos dentro de um contexto onde há muito desempregados. Isso aqui vai absorver mais pessoas no mercado de trabalho e, no entanto, vai facilitar a vida de vários jovens, que estes mesmos jovens poderão sustentar suas famílias, nesse caso, garantir um nível de estabilidade econômica nas suas famílias. Que haja oportunidade, né? Uma vez que está a haver essa oportunidade e queremos abraçar. As expectativas sempre são grandes, né? Porque a tendência é sempre acreditarmos que dessa vez é a nossa vez. Só esperamos que haja transparência para que o maior número de pessoas possa ingressar. Os jovens dizem que agora 2026 será o ano das oportunidades. Não sei agora se há esperança ou se não há, mas é credível que alguns consigam ingressar esse ano nos concursos públicos, sim. Os concursos públicos são uma das principais formas de ingressar no serviço público em Angola, dando a oportunidade a vários jovens de estabilidade de carreira. Com estes concursos, é a porta aberta para ingressar nas áreas da educação, saúde, finanças e também segurança pública. E é o momento em que se dá maior meritocracia à seleção dos servidores públicos. Na verdade, para mim, neste momento, atendendo também à demanda e ao curso do nosso país, para mim qualquer me faria bem, né? O objetivo hoje não é só ingressar para fazer uma carreira, mas é também uma forma de conseguirmos nos sustentar e sustentar os nossos familiares. Então, para mim, qualquer um serve. A maioria dos concursos públicos é organizado e gerido a partir das capitais provinciais ou nacionais. Este processo acaba por concentrar candidatos nas zonas urbanas, onde muitos acabam por permanecer, mesmo sem aprovação imediata, na esperança de novas oportunidades. Esta deslocação também é uma forma de descentralizar o povo que está muito em algum local. Então, para mim, a adaptação é sempre mediante o momento, né? Ir para lá e tentar de qualquer forma se adaptar com a vida lá. Há sempre um processo de adaptação, né? Tipo, posso não estar acostumado no princípio, mas nós somos jovens, queremos fazer tudo, vamos adaptar tudo o que vier. De princípio é difícil, mas depois
consoante o tempo você vai se adaptando e se acostumas. Acabas gostando, se calhar, de onde te colocarem. Dentre os muitos interessados em inscrever-se no concurso público, outros dizem não estar preparados. Estou interessada na educação. Só não penso ainda a candidatar-se. É uma grande oportunidade, sim, ainda mais para os jovens. Só acho que estou um pouco despercebida sobre algumas coisas. Acho que tenho que estudar, porque o que eu tenho de conhecimento, pelo menos, é que para fazer o concurso, eu tenho que estudar, porque terá muitas coisas a ver com a cultura geral, e entre outros. Então, acho que tenho que me preparar, e esse ano acho que não estou preparada, bem que é uma grande oportunidade nesse ano, mas para mim, no meu lado, ainda não estou. Apesar de ser uma oportunidade de garantir estabilidade de carreira, este jovem disse que inscrever-se no concurso que se avizinha não faz parte dos seus planos. Não sou um desses jovens que está interessado em ingressar no concurso público que aí vem, porque ainda não são os meus desejos, não está dentro da minha esfera das intenções a curto prazo, nem a longo prazo, né? Ou tenho interesse sobre mercados financeiros, investimentos, e daí consigo extrair algum dinheiro e poder criar uma nova fonte de renda aos nossos cidadãos aqui. Alguns concursos começaram a ser divulgados oficialmente em janeiro de 2026, com despacho que o institui publicado. O Ministério da Juventude e Desportos deu início hoje ao seu 14º Conselho Consultivo, com foco no aprimoramento das políticas que visam reforçar a aposta na juventude. A Secretária de Estado destacou na abertura do evento o impacto do Plano de Desenvolvimento da Juventude 2025-2027, que considera positivo. Temos certeza que com os jovens Angola vai vencer. Excelências, concluo esta intervenção reafirmando que investir na juventude e no desporto é investir na estabilidade, na paz social, no crescimento econômico e na construção de uma Angola mais justa e próspera. Com estas palavras, a Secretária de Estado para a Juventude, Danila Bragança, abriu o 14º Conselho Consultivo do Ministério da Juventude e Desportos, um evento visto pelo primeiro secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha, como uma oportunidade para colher contribuições de todas as partes, com vista a dar continuidade na resolução dos vários problemas que afetam a juventude. E, portanto, é uma oportunidade de podermos aqui neste espaço, com os vários players da juventude, discutir de facto que medidas, que ações devemos desenvolver para continuarmos a ultrapassar estes desafios, como disse, nos vários domínios que ainda dificultam o desenvolvimento integral da nossa juventude. Na abertura do evento, em representação do Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, a Secretária de Estado para a Juventude, Danila Bragança, destacou os efeitos da implementação do Plano de Desenvolvimento da Juventude, PDJ 2025-2027, sublinhando a inserção de mais jovens no mercado de trabalho, a reinserção social e outros efeitos, fruto da implementação de políticas públicas no âmbito da materialização do PDJ. Hoje, falamos de mais jovens que tiveram acesso à informação, à capacitação em diversos domínios, jovens que iniciaram pequenos negócios, jovens que trocaram a violência pela cidadania, de jovens que passaram a acreditar que também fazem parte do futuro de Angola, jovens que passaram a acreditar que capacitados, que resilientes, criativos, juntos podemos vencer os múltiplos desafios do presente e do futuro. O reforço do programa Giro, Juventude Informada, Responsável e Organizada, o impacto do programa de salvaguarda dos jovens, a expansão do programa de orientação social, a reintegração social promovida através do projeto Stop Rixa, a literacia econômica, impulsionada pelo programa de orientação econômica da juventude, o fomento de cooperativas produtivas juvenis no domínio da avicultura, da agricultura, pesca artesanal e abrangência nacional do programa Mais Cidadania, Mais Angola. Neste primeiro dia de evento, da parte do Governo de Luanda, ficou o compromisso de o Governo Provincial continuar a colaborar com o Minjude
para dar voz e vez aos jovens. O compromisso foi assumido em nome do governador de Luanda, Luís Nunes, pelo vice-governador de Luanda para o setor político e social, Manuel Gonçalves. O governo provincial de Luanda reafirma a sua total disponibilidade para continuar a trabalhar em estreita articulação com o Ministério da Juventude e Desportos na implementação de programas e projetos que promovam a inclusão social, o empreendedorismo juvenil, a ocupação saudável dos tempos livres e o fortalecimento do desporto como instrumento de coesão e cidadania. O 14º Conselho Consultivo do Ministério da Juventude e Desportos decorre durante 2 dias, sob o lema Com a Juventude e pelo Desporto. São as notícias no Girassol Jornal. O Ministério da Saúde voltou a alertar a população para os riscos associados ao consumo de mandioca e jingoba cruas, práticas que, segundo as autoridades, podem comprometer a saúde. Em Luanda, a nossa equipa constatou que o consumo tanto da jingoba como da mandioca continua em alta. Muitas pessoas ainda vendem jingoba e mandioca crua e outros produtos nas ruas de Luanda, especialmente em locais de tráfego intenso e nos bairros, porque essa atividade é uma fonte de rendimento para muitas famílias. A mandioca crua, principalmente a variedade conhecida como mandioca brava, contém substâncias tóxicas que podem libertar cianeto quando ingeridas sem o devido processamento. Elas são conhecidas também como a mandioca branca e amarela. A mandioca, nem todas elas não se pode consumir crua. Existem 2 tipos de mandioca que nós cultivamos cá em Angola, que é a mandioca branca e a mandioca amarela. O seu interior é amarelo, neste caso. E então, a mandioca branca, realmente, ela é mais rica em cianeto e muitas delas chegam até a amargar. Mas a mandioca amarela já é um bocado adocicada. Essa realmente é que eu vejo a ser comercializada mais nas ruas da cidade de Luanda. E elas, por serem adocicadas, não têm grandes perigos à saúde. Principalmente se for crua é que tem maior perigo, sim, a branca. Mas existem outros métodos que elas podem diminuir o cianeto. Por exemplo, quando ela é fervida, quando ela é colocada umas horas antes de ferver, a água vai reduzir a quantidade do cianeto. E também quando ela é feita como bombom. Existem casos em que a mandioca é colocada na água. Em algumas regiões do país são colocados no rio, à beira do rio, tem umas áreas próprias, para fazer o bombom com a própria casca. E aí diminui o teor do cianeto que ela compõe. A estudante de nutrição falou dos benefícios do consumo da mandioca. A mandioca, considerada um macronutriente como um carboidrato, ela é boa porque ela fornece energia para o nosso organismo. Ela contém fibras, contém minerais e vitaminas. Então, ela ajuda para a manutenção do nosso organismo e não só na formação dos próprios órgãos. O consumo da mandioca e da jingoba é comum para muitas pessoas na cidade capital. Sou consumidor de mandioca, mas não tenho... como é que eu posso dizer? É uma alimentação que eu não como fluentemente, mas gosto de mandioca por ser da terra, por ser nossa. Gosto de uma boa mandioca com jingoba. Eu consumo mandioca e jingoba, normalmente, que é da nossa terra. É um alimento que normalmente podemos até comermos um fungo, comermos um arroz, mas a mandioca, a jingoba é aquela coisa, aquele tipo aperitivo que nós queremos mesmo sempre comer. Que dá energia. Dá energia, dá força, conforme dizem nossos pais, também faz bem para o sangue. A mandioca amarela não é lá tão boa, é um bocado prejudicial. Mas já a branca, normalmente a branca é aquelas que vem mais doce, mas a amarela dá um bocado de medo porque algumas das vezes a amarela vem amarga. Vem amarga e a amarga, quando já está amarga, é prejudicial para o estômago. A ingestão da raiz crua ou mal preparada pode provocar náuseas, vômitos, tonturas, dificuldades respiratórias e, em casos mais graves, intoxicações severas e morte. O consumo dessas substâncias está associado a problemas gastrointestinais e lesões no fígado, sobretudo quando ocorre de forma frequente. Ela causa tonturas, vômitos, diarreia. E em alguns casos, se for uma quantidade maior ingerida, pode até causar a morte. Por isso o controle é muito importante, principalmente quando ela estiver amargada. O melhor é não consumir crua.
O Ministério da Saúde esclarece que não se trata de uma proibição de venda ou de consumo destes produtos, mas de um alerta preventivo. Na província do Namibe, mais de 500 camponeses da localidade do Camucuio beneficiaram de apoio. A iniciativa desencadeada pela administração municipal enquadra-se no âmbito da estratégia que visa incentivar o aumento da produção com foco na garantia da autossuficiência alimentar. Mais de 500 camponeses do município do Camucuio, na província do Namibe, beneficiaram de sementes de cereais, catanas, enxadas, charruas e motobombas. Os meios foram distribuídos pela administração municipal no âmbito do Programa de Combate à Pobreza e do de Fomento da Produção Agrícola na região. Os beneficiários louvam a iniciativa que vai contribuir para diminuir as dificuldades que enfrentam. No entanto, manifestam preocupação devido à escassez de chuvas que pode comprometer a produção no município. Para nós ficamos agradecidos para esse apoio. É muito importante para o resultado da fome e pobreza da população. Recebemos 2 motobombas e 4 sacos de maçanco e 4 sacos de maçapá. Que não é só a primeira vez a sermos entregue a essas hipóteses, sempre o governo já tem nos dado, mas sempre nós agradecemos e que achamos que o governo nunca nos deixa, continuará sempre a nos dar, conforme o administrador falou. Seja bem-vindo, muito obrigado porque temos tido dificuldade ao conseguir esta semente para a agricultura. Para nós, assim, é um agradecimento. Nesta época, ali é só quem tem, é só desarrascar bater a terra seca e semear já e encontrá-lo já no chão. Conforme dizem os mais velhos, que em dialeto nhaneca umbundo, que é o aquelengenje e o lima, o xinjombula wawonga, ok, a pessoa que iniciar já a bater a terra seca, no dia que a chuva vir, pronto, assim a chuva, assim vai ganhar. A seca está difícil mesmo aqui, a seca está difícil. Chuva não está aparecendo mesmo. Na ocasião, o administrador municipal garantiu que as principais preocupações dos agricultores são uma das prioridades e que estão a ser envidados esforços para as mitigar. A administração municipal do Camucuio, dentro das suas atribuições ou das suas responsabilidades, decidiu adquirir, no âmbito do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, e também de outros programas, adquirir inputs e insumos agrícolas para se proceder à entrega à população e, por sua vez, a população produzir alimentos que vão às nossas mesas, que vão às mesas das suas famílias. Manuel Canivete assegurou ainda que ações do género não ficam por aqui e sublinhou que outras iniciativas vão ser implementadas em benefício dos camponeses do município. Também temos a pretensão de efetuar alguns furos artesanais e, aliado às motobombas e os sistemas todos que vão aqui receber, ajudar essas famílias também para o aumento da sua produção e, desse jeito, conseguimos colmatar significativamente a problemática da fome e também os impactos negativos da seca ao nível do nosso município. Angola e Brasil reforçaram os laços da cooperação no setor judicial. A nova dinâmica no intercâmbio prioriza a formação e capacitação de juízes. Em visita oficial pela primeira vez em Angola, Herman Benjamin, presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, enalteceu o estado das relações entre o Brasil e Angola, países que mantêm um forte laço de amizade. Sendo a República Federativa do Brasil o primeiro país a reconhecer o Estado angolano após a Declaração da Independência, em 1975. Nós temos que aplicar, nós juízes, algo que eu chamo do modelo dos 3 Is mais T. 3 Is, o I da independência, o I da integridade e o I da imparcialidade.
e o T da transparência. São esses os requisitos mínimos para que nós possamos ser como juízes, atores e, ao mesmo tempo, guardião do Estado de Direito, porque a nossa soberania, ou melhor dizendo, a nossa face soberana em relação ao povo angolano e o povo brasileiro vem da legitimidade auferida pelo nosso ser, pelo entrar por concurso e pelo ser, por essas características, os 3 Is e o T. O presidente do Tribunal Supremo, Norberto Sodré, reforçou que a aproximação entre as duas nações tem permitido o aprofundamento de experiência e capacitação institucional e o fortalecimento das duas jurisdições. Ao longo desta visita, estão previstos diversos momentos de encontro, trabalho e reflexão, envolvendo não apenas os tribunais superiores, mas também outras instituições do sistema de justiça. Ao longo desta visita, contribuirão para aprofundar o diálogo institucional, identificar boas práticas e reforçar os mecanismos de cooperação entre Angola e o Brasil, sempre com o objetivo comum de servir melhor à justiça e os cidadãos. Além da justiça, os dois países cooperam em diferentes domínios. Em relação ao comércio bilateral, por exemplo, o petróleo angolano ocupa uma posição de destaque do total de 1,7 bilhão de dólares de importações do Brasil, originadas de Angola em 2024. Cerca de 94% se referem ao petróleo e seus derivados. Já as exportações brasileiras para Angola alcançaram um total de 492,6 milhões no mesmo ano. É o Girassol Jornal, quarta-feira. Intervalo a seguir. Até já. Já de volta, renovados votos de boa noite. Divergências em vários pontos marcaram o debate decisivo da última terça-feira entre os dois candidatos. A presidência de Portugal, André Ventura e José Seguro. O futuro inquilino do Palácio de Belém será conhecido na segunda volta das eleições presidenciais, agendadas para 8 de fevereiro. Na primeira volta, José Seguro conquistou 31,11% e André Ventura 23,52% dos votos. Um debate que ficará na história tal como as eleições de 8 de fevereiro. 40 anos depois, os portugueses se preparam para escolher o Presidente da República numa segunda volta. Os dois candidatos ao Palácio de Belém estiveram nesta terça-feira num frente a frente naquele que foi o primeiro e único debate antes da votação, com José Seguro a assinalar que será um presidente que vai cooperar com o governo e com o primeiro-ministro, caso venha merecer a confiança dos portugueses. Eu respeito muito a decisão democrática dos portugueses. Nós temos um governo legítimo que está em funções. E, portanto, o meu papel como presidente é de exigir resultados. E para exigir resultados é necessário que existam soluções sólidas e duradouras. Soluções que o candidato apoiado pelo Chega, André Ventura, acusa o adversário de não as ter. Desculpe, Dr. José Seguro, não pode fazer o seu caminho para a presidência sem dizer generalidades. Perguntaram-lhe, até lhe disseram que íamos falar de saúde mais à frente, mas repare, disse que queria juntar todos e reunir à quinta-feira com o Primeiro-Ministro. Deixa-me dizer uma coisa, isso acontece sempre, seja o Sr. Presidente da República, ou eu, ou outro qualquer. Está indignado com o que está a acontecer. Quais são as soluções que tem? Não tem nenhumas. O que é preciso que o país saiba é que não pensa nada sobre nada. Não tem uma única solução para a saúde, não tem uma única solução para a habitação, não tem uma única solução para a justiça. As divergências seguiram em outros pontos durante o debate, como a mudança da Constituição e no setor da saúde. Quando o Partido Socialista, o partido que apoia o meu adversário, acabou a governação, nós tínhamos 1.300.000 pessoas sem médico de família. Tínhamos, no primeiro semestre de 2024, portanto, quando sai António Costa, 206.000 pessoas à espera de cirurgia e tínhamos falta de medicamentos em 94% dos hospitais. 94% dos hospitais. Isto é o legado do partido que apoia o meu adversário e que deixou na governação na matéria de saúde. Pergunto-me como é que é possível sequer acreditarmos que António José Seguro vai fazer alguma exigência em matéria de saúde. Um Presidente da República deve
ter uma prioridade clara. E para mim a prioridade do meu primeiro ano de mandato é a saúde e é garantir que os portugueses terão saúde a tempo e horas. E quero, conjuntamente com todos os partidos e com o Governo, naturalmente, criar as condições para que haja um plano. O tema imigração também agitou o confronto da noite desta terça-feira. Imagino que de um momento para o outro os imigrantes vão todos embora. O país parava. Nós temos 40% de imigrantes a trabalhar na agricultura. Só abrimos um setor importante que tem a ver com a questão da alimentação. E, portanto, para mim é essencial que também se possam adotar medidas ao nível do rejuvenescimento da nossa base demográfica. Nós temos um país muito envelhecido. E devíamos era ter uma economia competitiva para conseguir pagar aos nossos, para não precisarmos estar a receber enchentes de pessoas, muitas delas vindas de países nada a ver connosco, com culturas completamente diferentes e que causam, obviamente, uma perturbação na coesão social. Evidentemente, é mau para todos e para o país também. O posicionamento de Portugal no mundo marcou o debate com destaque para a estratégia atual do presidente Donald Trump para a Europa. E estas foram as posições dos dois candidatos ao Palácio de Belém. Portugal tem que mostrar firmeza, mas perante os Estados Unidos, perante Espanha, perante todos. Portugal tem que mostrar firmeza perante os países... Mas em relação aos Estados Unidos, é a minha pergunta, tem que mostrar firmeza. Portugal tem que mostrar firmeza. Sempre que está em causa defender Portugal, eu acho que nós temos que superar a partidarite, as diferenças partidárias e defender o nosso país. Eu quero dizer que a Europa e Portugal em concreto têm que reforçar a sua autonomia estratégica em matéria de segurança e em matéria de defesa. O que é que isso significa? Significa termos melhores meios mais eficientes para nos defendermos e para nos protegermos. No debate, só houve espaço para consenso num único ponto, a lei laboral. O debate antecedeu o arranque oficial da campanha para a segunda volta, que começa esta quarta-feira e durará até 6 de fevereiro. E a situação humanitária na Somália exige uma ajuda num valor superior a 850 milhões de dólares. O valor foi adiantado pelo Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, que pediu a quantia para acudir mais de 2 milhões de pessoas necessitadas. Neste ano que vive apenas do seu primeiro mês, a Somália enfrenta uma crise humanitária cada vez mais intensa, que se deve à seca, ao conflito armado e ao surto de doenças, de acordo com a ONU. E para dar resposta à situação cada vez mais grave, através do seu Gabinete para a Coordenação de Assuntos Humanitários, a organização internacional solicitou 852 milhões de dólares, com vista a ajudar 2 milhões e 400 mil pessoas. Segundo o Gabinete da ONU para os Assuntos Humanitários, fatores como a seca, conflito e aumento do preço dos produtos alimentares, principalmente os cereais, geraram na Somália insegurança alimentar de níveis críticos. Segundo a fonte das Nações Unidas, as taxas de desnutrição estão a aumentar e estima-se que 1,85 milhões de crianças com menos de 5 anos sofrerão de desnutrição aguda, incluindo 421 mil casos graves entre agosto de 2025 e julho de 2026. O Hamas pode estar preparado para uma transferência completa da governação da faixa de Gaza para o Comitê de Tecnocratas, criado no âmbito do Plano de Paz norte-americano para o território palestiniano. Citado pela agência France Press, o porta-voz do Hamas afirmou que os protocolos foram preparados, os processos finalizados e as comissões estão encarregues da operação para que se tenha uma transferência completa da governação da faixa de Gaza em todas as áreas. A mesma fonte referiu, entretanto, que a fronteira entre Gaza e o Egito deve abrir sem obstáculos israelitas, algo que pode já acontecer no próximo domingo, segundo a imprensa internacional que cita a fonte palestiniana. A criação do Comitê Nacional para a Administração de Gaza está prevista para a segunda fase do plano dos Estados Unidos para colocar um fim à guerra em Gaza, segundo uma fonte da autoridade palestiniana. O Irão mostrou disponibilidade para conversar com as autoridades norte-americanas, segundo a missão permanente do Irão junto da ONU, que referiu que o diálogo deve ser baseado no respeito e em interesses mútuos. Na sua comunicação, a missão permanente do Irão afirmou, no entanto, que se o país for atacado, se defenderá e responderá como nunca. A reação do Irão surge depois de o presidente norte-americano Donald Trump
ter feito mais uma ameaça ao país do Golfo Pérsico, afirmando que uma frota naval estava a caminho do Médio Oriente, semanas depois de já ter dito que os Estados Unidos atacariam o Irão se as autoridades iranianas continuassem a matar manifestantes que protestavam contra a situação do país. Donald Trump disse ser bom ver em breve o Irão de volta às negociações e chegar a um acordo justo e equitativo para todas as partes, que não inclua armas nucleares. No entanto, na publicação feita na rede social X, a missão permanente do Irão disse o que passamos a citar. Da última vez que os Estados Unidos embarcaram de forma imprudente em guerras no Afeganistão e no Iraque, desperdiçaram mais de 7 bilhões de dólares e perderam mais de 7 mil vidas norte-americanas. Mediateca de Benguela, estado atual, em destaque. Olhamos para o desporto a seguir no Girassol Jornal. O Sporting de Luanda venceu o 1º de agosto por 91-74 em mais uma jornada da principal competição de basquetebol. A área de Ngono a entrar mais forte, os primeiros quartos estavam a ser dominados pelo 1º de agosto, que ainda conseguiu ir ao intervalo com uma ligeira vantagem com o placar em 44-38, mais motivação de quem jogava em casa. Só que depois pareceu que o Sporting renasceu das cinzas no último período e teve mais fôlego para terminar bem a partida. Porque também teve um homem todo-terreno, o poste Fidel Capita, que foi o MVP do jogo, levando para a cartola 16 pontos, 7 ressaltos, além de 3 tampões. No final do encontro, o treinador da equipa militar deu nota positiva ao duelo, considerando que os adversários souberam aproveitar bem o jogo interior. Um jogo aceitável durante os 3 primeiros períodos. Então, quando nós esperamos menos, paramos de fazer o papel que fizemos durante os 3 primeiros períodos. Ou seja, defender e lutar pelas tabelas, onde o adversário soube aproveitar. Então, parabéns para o adversário. Agora não resta ganhar maturidade, porque esse aqui não é aceitável no desempenho durante o 4º período. Pela equipa vencedora, o técnico principal, Aníbal Moreira, apontou que a injeção psicológica aplicada no balneário ajudou muito e vão procurar ainda trabalhar mais. Primeiro, dar os parabéns aos meus jogadores pela reviravolta, porque tivemos o 1º e o 2º período muito apáticos. Portanto, estávamos com algum receio, não sei porquê. Conseguimos depois falar com eles e conversar, porque precisávamos que a equipa fizesse aquilo que está habituada a fazer. Portanto, conseguimos depois, com uma defesa-zona, entrar no jogo, né? Melhoramos alguns aspectos defensivos e ofensivos e a equipa começou a estar mais solta, mais alegre e conseguimos então impor aquilo que é o nosso jogo e ganhar o jogo, né? Cumprimos aquilo que é o objetivo. Na luta que nós temos que ir tendo todos os dias, trabalhar sempre, melhorar os aspectos que não estão bem e também o aspecto psicológico, né? Porque a equipa não pode entrar como entrou no 1º e no 2º quarto. Futebol internacional, o Sporting vai hoje ao terreno do Atlético Bilbao, ainda para a jornada 8. O Liverpool mede forças com o Karabag do Azerbaijão. Estamos a falar da Liga dos Campeões. Confira a reportagem. Nesta quarta-feira, já com o passe na próxima fase, o Liverpool da Inglaterra vai receber a formação do Karabag do Azerbaijão. Duas equipas que nunca se defrontaram terão a primeira oportunidade de medir forças, mas quem quer mesmo a todo custo os 3 pontos é o Karabag, que chega nesta jornada na 18ª posição da prova com 10 pontos, um total de 13 golos marcados e 15 sofridos. Já o Liverpool é quarto colocado com 15 pontos. A sua defesa foi batida por 8 vezes e tem 14 tiros certeiros. A equipa do Karabag vem de uma derrota na principal liga do seu país. Ainda assim, ocupa a 2ª posição. E o Liverpool vem igualmente de uma derrota na Premier League, mas ocupa o 6º posto na prova de seu país. O jogo acontece em Anfield Road hoje às 21 horas. No mesmo horário, teremos um duelo de arrepiar a pele e que coloca qualquer adepto sentado.
O Atlético Bilbao vai receber o Sporting. A equipa da casa vence em uma das principais unidades, o avançado Iñaki Williams, por lesão, mas com a cabeça nos 3 pontos, uma vez que estão na posição 23 com 8 pontos e, como qualquer uma, só pensam em subir. Já os Leões de Alvalade figuram na 10ª posição com 13 pontos e o desejo é estar no top 8, com o avançado Luís Soares de pé quente nesta altura. Sporting depende de si para estar do outro lado. Espera-se por bons jogos de futebol na Liga Milionária. É o Girassol Jornal, mas um curto intervalo a seguir. Até já. Já de volta, a Mediateca de Benguela tem uma dívida acumulada de mais de 45 milhões de kwanzas com parceiros. A instituição, que a partir desta quarta-feira passa a ser gerida pelo governo provincial, debate-se ainda com o problema da falta de manutenção. Inaugurada em 2012, a Mediateca de Benguela, que até então fez parte do REMA, Rede de Mediatecas de Angola, sob tutela da Direção Nacional para as Telecomunicações do Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, passa agora a ser gerida pelo Governo Provincial de Benguela. Este ato representa não apenas uma formalidade administrativa, mas, sobretudo, um marco de responsabilidade, confiança e compromisso com o desenvolvimento da nossa província de Benguela. A reforma administrativa em curso da gestão das mediatecas fixas e móveis para a esfera dos governos provinciais, como é o caso da província de Benguela, nos termos do Decreto Presidencial número 20/18 de 29 de janeiro. Na sua intervenção, o vice-governador para os Serviços Técnicos e Infraestruturas de Benguela promete dar um tratamento digno ao espaço multicultural vocacionado ao fornecimento de vários serviços. Faremos desta mediateca um pilar de educação não formal, mas complementar ao ensino ministrado nas escolas de base, médias e universidades. Um laboratório de ideias ao serviço do desenvolvimento econômico e social da província. Um palco aberto para a promoção das nossas expressões culturais e artísticas. É, acima de tudo, uma casa aberta, acolhedora, útil para todos os cidadãos. Na apresentação panorâmica do contexto atual da Mediateca de Benguela, salta à vista a dívida de mais de 45 milhões de kwanzas e a falta de manutenção da infraestrutura. Ao falar à imprensa, o diretor nacional para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação do MINTICS disse estarem acauteladas todas as preocupações. Continuaremos a dar o apoio necessário, tanto a nível daquilo que são os equipamentos que a Mediateca precisa, a nível também de outros serviços que a Mediateca precisa. Todas essas mediatecas a sua gestão serão migradas para a gestão dos próprios governos provinciais, porque a nível da estratégia do governo, fruto da desconcentração e porque, conforme vimos, que localmente conseguimos viver de perto aquilo que são os problemas, conseguimos também idealizar soluções para aquilo que é a população, vivendo localmente. O Governo Provincial de Benguela passa agora a gerir a mediateca local, infraestrutura que esteve atrelada ao Ministério das Telecomunicações através da rede de mediatecas de Angola, processo que irá acontecer em outras províncias do país. A Agência Nacional de Proteção de Dados revelou que, ao longo do ano passado, recebeu mais de 10 processos contravencionais relacionados com a violação da legislação sobre a proteção de dados pessoais, o que resultou na aplicação efetiva de sanções a 4 instituições. A entidade reconhece também que a cultura de denúncia tem vindo a crescer no país. Dados avançados pela Agência de Proteção de Dados indicam que os principais violadores do uso de dados pessoais dos cidadãos pertencem aos setores bancário, seguido pelos setores das telecomunicações e tecnologias de informação,
do comércio e da aeronáutica. E essas multas, elas variam de um mínimo equivalente em moeda nacional a $225 mil a um máximo de até $450 mil. Portanto, isso é pago em moeda nacional ao câmbio do banco em que estiver a ser paga a multa. Isto por quê? Porque a lei de 2011, na altura, permitia-se essa indexação em moeda estrangeira. O administrador executivo da Agência Nacional de Proteção de Dados, Amaro Figueiredo, chamou a atenção para a importância do reforço da cultura de denúncia, ao sublinhar que este processo decorre num contexto em que o país ainda enfrenta desafios significativos ao nível da literacia digital, o que exige maior sensibilização dos cidadãos e das instituições. Portanto, temos estado a trabalhar com as instituições, como já disse, explicando aquilo que são as suas responsabilidades para não infringirem e também explicar ao cidadão aquilo que são os seus direitos para, no fundo, exercê-lo. Este é um processo contínuo, isto não para, vamos ter que continuar a formar pelos mais distintos canais, temos de nos aproximar ainda mais ao cidadão, ir para Angola profunda, este é o nosso desafio. Por sua vez, o secretário de Estado para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Ângelo Buta, reconheceu a necessidade da existência de um quadro legal robusto que assegure a proteção de dados pessoais e contribua para a garantia da soberania nacional. Na economia digital, o volume de dados resultante das atividades governamentais, económicas e sociais cresce exponencialmente e, com ele, a necessidade da existência de um quadro legal e regulatório apropriado, que, por um lado, garanta toda a soberania nacional e, por outro, uma robusta salvaguarda do direito à privacidade, o respeito à legalidade, justiça e confidencialidade. O Dia Internacional da Proteção de Dados é assinalado a 28 de janeiro. Em Angola, a data serviu para reunir especialistas e académicos que debateram nesta quarta-feira os desafios atuais da proteção de dados pessoais e a sua importância para a salvaguarda da soberania do país. Girassol Jornal já na ponta final e olhamos a seguir para a Gala Angola 35 graus. Acontece neste preciso momento. A Gala homenageia jovens de até 35 anos e que se destacam em várias áreas da sociedade. Seguimos em direto agora ao encontro do Simão Pedro, que acompanha a Gala e conta-nos o que acontece nesta altura. Simão, boa noite. Como vão as coisas por aí? Boa noite, a audiência da Rádio Girassol. Estamos em direto aqui na Marginal do Luanda, onde acontece a Gala Angola 35 graus, que vai celebrar a nossa cultura, entretenimento, desporto e muito mais que os jovens angolanos têm feito ao longo das suas carreiras. De reiterar que também teremos uma singela homenagem a grandes figuras de Angola que têm mais de 35 anos de idade. Em destaque ao rei da música angolana, Elias da Quimoeso, e outros grandes nomes. Dizer que vamos agora à conversa com um dos responsáveis deste evento. Boa noite, está em direto na Rádio Girassol, no Girassol Jornal. O que é que Angola 35 graus 2026 tem para os angolanos? Bem, boa noite à vasta audiência da Rede Girassol. O Angola 35 graus 2026, como nos outros anos, nós temos distinguido figuras da nossa praça que ao longo do ano transato têm se destacado nas mais variadas áreas. Como disseste muito bem, desde o entretenimento, desporto, política e sociedade, destaque acadêmico, ciência e tecnologia. São categorias que nós achamos que a juventude tem se destacado e a organização dos Prémios Angola 35 graus não deixa de olhar este fator. Portanto, olhamos para jovens que têm até 35 anos de idade, que são então os grandes vencedores dessas respectivas categorias. E temos duas categorias que são a exceção dessa idade, que é o Prémio Carreira e o Prémio Homenagem. E além do Prémio Carreira e também o Prémio Homenagem, o que é que vamos ter mais de atrativo aqui a título de atiçar a nossa audiência? Bem, teremos música clássica, como é da praxe em qualquer gala.
teremos um momento de descontração e o momento mais alto da noite, que será a grande homenagem ao nosso rei Elias Diacomedes, o rei da música angolana. E um destaque é que um dos apresentadores do evento é o nosso colega da Rede Girassol, Natalício Gaspar. Exatamente. Nós, enquanto Angola 35 graus, temos olhado na juventude e naqueles fazedores de comunicação social que têm se destacado nas mais variadas áreas, de televisão, redação e etc. E nós trazemos para o Angola 35 graus como forma de inclusão. O ano passado foi de uma outra rede, de uma outra cadeia televisiva, desculpa, esse ano é da Rede Girassol. Quem sabe o próximo ano também vem de uma outra. Estamos a fazer esse giro. Muito obrigado. Era então o responsável daquilo que é o Prémio Angola 35 graus. Aqui a tecer as palavras de forma objetiva naquilo que vai ser esta bela noite. Por agora é tudo. Despeça Manuel Cristóvão e Simão Pedro, marginal de Luanda. Simão Pedro, boa noite. Momentos que antecedem o início da gala Angola 35 graus. Ponto final as notícias na edição de quarta-feira. O Girassol Jornal volta amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite, passe bem.